Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News no seu plantão diário de notícias e hoje eu vou trazer as atualizações que temos até agora sobre o caso Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita. Eu vou trazer também uma análise jurídica de como esse incidente pode ser encarado pela justiça, afinal a lei mudou de uns tempos para cá, então eu pedi até que a minha advogada me ajudasse aí com essa análise para entender exatamente o que isso significa e como esse caso pode ser encarado aí pela justiça. Então fiquem comigo até o final do vídeo para entender toda a situação jurídica deste caso, que é extremamente complexo, vocês vão ver isso neste vídeo. Hoje eu vou trazer as novidades sobre o caso da Juliana Oliveira versus Otávio Mesquita. Para quem não sabe, ela é ex-assistente de palco do Danilo Gentili, ela se chama Juliana Oliveira e ela registrou uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra o apresentador Otávio Mesquita. Esse caso ocorreu durante uma gravação do programa Day Noite, exibido no SBT, onde ela trabalhou como assistente de palco bons anos até 2023. Esse incidente em questão aconteceu em 2016 e essa data é super importante para esse caso. E tudo aconteceu quando o convidado especial da atração, Otávio Mesquita, entrou no palco ali de maneira bastante inusitada, suspenso por cabos e também de ponta cabeça, vestido de Batman, e no momento em que a Juliana Oliveira se aproximou para ajudá-lo a remover os equipamentos de segurança, ele tocou nos seios dela e, segundo a denúncia, também na região genital. Segundo Otávio Mesquita, toda essa brincadeira tinha sido previamente combinada com a Juliana, já ela alega que foi violada naquela situação e que inclusive não teve o apoio que esperava da emissora. Mas a grande questão aqui é que a denúncia apenas aconteceu após a Juliana ser demitida do SBT neste ano, em 2025, ou seja, quase 9 anos após o ocorrido. Então só neste momento que ela resolveu fazer a denúncia. Há quem diga hoje que ela está sendo oportunista e até agindo por vingança, exatamente por ter sido demitida da emissora, mas há quem diga também que ela apenas fez a denúncia agora porque enquanto ela era empregada da emissora, esse tipo de denúncia poderia prejudicá-la. Esse assunto tomou conta das grandes manchetes do país e dividiu opiniões, inclusive eu tenho informações de que dividiu opiniões também dentro do SBT, com pessoas apoiando a Juliana e outras sendo contra a denúncia, então é realmente um caso que divide lados aqui. Mas a questão aqui deste vídeo que eu tô fazendo para vocês, que eu quero falar com vocês, tem a ver mais com a questão técnica dessa denúncia, porque é o seguinte, o fato aconteceu em 2016 e nós estamos em 2025. No direito penal brasileiro, a prescrição é o prazo que o Estado tem para punir alguém por um crime. Então, se esse prazo acabar, o crime expira e ninguém pode mais ser processado ou condenado por ele. Então, tem essa questão aí no sistema penal brasileiro, a prescrição do crime. No Brasil, o crime de estupro é regulamentado pelo artigo 213 do Código Penal. E até 2018, este crime era classificado como um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, dependia de uma manifestação formal da vítima para que o Ministério Público pudesse iniciar um processo penal. Então a vítima tinha que fazer essa denúncia. E o prazo para essa representação era de 6 meses, a partir do momento em que a vítima tomasse conhecimento do fato ou do autor do crime. E após esse período de 6 meses, o direito de representar prescrevia. E o caso não poderia mais ser investigado ou então processado, salvo em situações específicas, como quando a vítima fosse menor de idade ou vulnerável. No caso da Juliana Oliveira, o suposto estupro ocorreu em abril de 2016 durante a gravação do programa Day Noite. E pelas regras vigentes na época, ela teria até outubro de 2016, ou seja, 6 meses após o fato, para apresentar uma representação ao Ministério Público. E como a denúncia só foi formalizada em março de 2025, quase 9 anos depois dos fatos, o prazo para a apresentação já teria expirado, e expirou em 2016. E isso pode levar o Ministério Público a rejeitar a denúncia por decadência. Esse é um termo técnico para a perda do direito de ação devido ao esgotamento do prazo. Então, teria entrado aí em decadência.
Mas tem uma questão. Acontece que em 2018 a lei alterou a natureza do crime de estupro, o tornando uma ação penal pública incondicionada. Isso significa que desde então o Ministério Público pode agir de ofício, sem depender da representação da vítima. E o prazo de prescrição passou a ser contado de forma diferente, não mais apenas 6 meses para a representação, mas sim 16 anos. Mas acontece também que a lei não retroage, ou seja, essa nova regra só é válida para os crimes que ocorreram a partir de 2018 e não antes. Então, para os fatos ocorridos após 2018, uma denúncia como essa poderia ser aceita até 2034, por exemplo, caso o crime tivesse acontecido em 2018. Então, essa mudança na lei, a princípio, não pode ser aplicada retroativamente ao caso de 2016, porque o princípio da irretroatividade impede que uma alteração legislativa piore a situação do acusado, caso os fatos tenham ocorrido anteriores à alteração da lei. Em 2016, a lei garantiu o prazo ali de 6 meses para a denúncia e essa é a regra que vale para o caso da Juliana Oliveira e do Otávio Mesquita. A alteração de 2018 só se aplica a crimes cometidos após a sua promulgação. Sendo assim, o Ministério Público pode entender que o direito da Juliana de representar uma denúncia contra o Otávio Mesquita decaiu em outubro de 2016 e, por isso, a denúncia pode não ser aceita, a não ser se houver elementos que demonstrem que ela só tomou conhecimento pleno do crime ou do autor do crime após essa data. Então, sim, dependia da representação da Juliana para que o Estado punisse esse crime. E como ela não fez a denúncia na época, o caso ficou, de certa forma, inviabilizado. Então, o caso teria prescrito por falta de um passo essencial, que era a representação da vítima. E a mudança da lei em 2018, que tirou essa exigência da representação, não pode ressuscitar o caso da Juliana, porque a lei de 2016 é a que vale para os fatos daquela época. Essa análise que eu estou fazendo é puramente técnica e baseada na legislação da época, então eu não estou entrando aqui em nenhum mérito da conduta do Otávio Mesquita ou então das alegações da Juliana Oliveira. Mas eu estou apenas explicando aqui que a prescrição do crime pode ser um obstáculo para a Juliana neste caso. E eu vou colocar aqui também o áudio da minha advogada que ela me mandou explicando este caso. Olá, tudo bem? Bom dia. Olha, isso vai gerar uma polêmica no mundo jurídico, tá? Mas a maioria dos juristas entendem que possivelmente o juiz não vai receber essa denúncia. Por qual motivo? Porque a lei ela foi alterada posteriormente a esse fato que ocorreu com ela, que foi em 2016. Aí nesse caso, né, aí sim teria ocorrido a prescrição. Entendeu? Então, agora vamos verificar como que os operadores aí do direito vão entender sobre isso, tá? Mas, como foi anterior, tem essa visão da maioria dos juristas. A partir de 2018, com a alteração da lei, né, referente ao artigo 225 do Código Penal, no caso não existe mais prazo para representação, né? Porém, nessa situação dela ocorreu em 2016, que foi anterior a essa lei. Então, a polêmica gera em torno disso, né? Então, pode ser que o juiz não receba mais essa denúncia em razão dessa questão. Inclusive, a minha advogada, Kellen Freitas, tem um Instagram voltado a questões jurídicas, principalmente a casos de família, casos civis. Então, quem tiver interesse, sigam ela lá no Instagram, é @DRA Kellen Freitas, doutora Kellen Freitas, vale a pena, o conteúdo dela é excelente. Bom, e esse caso ainda está nas mãos do Ministério Público, então vamos aguardar qual será a decisão daqui para frente. E tem outra novidade no caso. A defesa da Juliana anexou trechos do programa do Ratinho, que foi exibido na última segunda-feira, ao processo. Isso porque o Ratinho falou do assunto em seu programa e fez uma enquete ao vivo para saber a opinião dos convidados e da audiência sobre o caso, e parece que a Juliana não gostou da posição que o Ratinho deu durante o seu programa. O Ratinho falou que o assunto era muito delicado, mas que a denúncia, anos após o acontecimento, daria a impressão de oportunismo. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não vou afirmar que pode ser ou não ser considerado estupro. Quem vai dizer é a justiça, é a lei. A minha opinião é que essa brincadeira do Otávio extrapolou o bom senso, mas transformar em estupro eu acho um pouco demais. O Day Noite é um programa que tem a leveza nos quadros, e se a Juliana se julgou agredida ou abusada em alguma situação, ela tem o direito de buscar esclarecer os fatos. Dá a impressão de oportunismo, mas eu não sei se é. Pode ser que ela tinha o medo de perder o emprego, pode ser por isso que ela não fez a denúncia antes.
Então ninguém pode julgar o que passou no íntimo dessa moça. O problema é com ela, fecha aspas. O Ratinho também questionou os motivos que levaram a Juliana a não pedir que as cenas fossem cortadas na época, já que o programa era gravado, e ele falou que se ela tivesse pedido, provavelmente ela teria sido atendida. Então essa foi a posição do Ratinho durante o seu programa, mas parece que a Juliana não ficou contente com o que ele falou ali. Então a sua defesa se manifestou e disse que o vídeo do Ratinho amplifica o rol de testemunhas que sabiam que a Juliana estava insatisfeita com o ocorrido e que reclamava disso com a emissora, e inclusive não era ouvida, segundo o que a defesa alega. Esse vídeo aí do Ratinho foi anexado aos autos do processo, inclusive porque, segundo a defesa, traz a terceira versão do agressor. A primeira seria uma calúnia, a segunda que se tratou de uma inofensiva brincadeirinha e a terceira era uma cena visivelmente ensaiada um ano antes, o que teria o autorizado a fazer o que fez. Então essas são as três versões que o Otávio Mesquita tem dado aí para justificar o ato que ele cometeu durante o programa do Danilo Gentili, segundo a defesa da Juliana Oliveira. Bom, eu tentei trazer aqui, esclarecer ao máximo sobre essa questão jurídica, porque ficou algo que eu deixei meio que em aberto no último vídeo, então eu decidi esclarecer aqui para vocês e também trazer as novidades desse caso. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Juliana Oliveira está agindo por oportunismo ou, de fato, ela tem motivos para processar Otávio Mesquita por estupro? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito sua opinião e até o próximo vídeo.